Geralmente, é necessário que as aplicações realizem cálculos que envolvem os valores de certos atributos, constantes ou funções específicas. Para estes casos, GeneXus oferece definir fórmulas. Existem diferentes maneiras de definir fórmulas. Vamos começar aprendendo o que é uma global fórmula. Uma fórmula global é um cálculo que o desenvolvedor define associado a um atributo. Observe que a estrutura das transações contém uma coluna chamada fórmula. Quando é definido um cálculo nesta coluna para um atributo, significa que o atributo é virtual. Em outras palavras, não será criado fisicamente como um campo em uma tabela porque o valor do atributo será obtido toda vez que se for necessário fazendo o cálculo. Vejamos isto com um exemplo. Suponhamos que a farmácia precisa saber a todo momento quantos produtos registrados existem de cada tipo de produto. Para fazer isso, vamos definir um novo atributo na transação Product Type com o objetivo de defini-lo como uma fórmula global. O atributo será Product Type Product Quantity. Será um numérico de 9. E agora definiremos o cálculo associado a este atributo. Faremos isso na seção Fórmula. GeneXus oferece muitas fórmulas, como Sum, Average, Count, mas nesse caso vamos realizar a conta que a farmácia precisa utilizando Count. Vamos escrever Count e, entre parênteses, colocaremos o atributo Product Name. O atributo incluído entre os parênteses da fórmula fornece ao GeneXus a informação da tabela a navegar para realizar o cálculo. Nesta definição que acabamos de fazer, Product Name se encontra entre os parênteses, portanto o GeneXus sabe que deve contar na tabela Product. Então, se GeneXus detecta uma relação entre a tabela que navegará Product e o contexto onde está definido o atributo fórmula, que é Product Type, somente considerará os registros relacionados ao realizar o cálculo. Neste exemplo, o atributo Product Type Code está presente em ambos os contextos, onde a fórmula se encontra definida e na tabela que deve ser navegada para realizar o cálculo. Portanto, para cada tipo de produto, somente serão contados os produtos daquele tipo de produto, em vez de contar todos os produtos registrados na tabela navegada. Se nenhuma relação for encontrada, GeneXus fará o cálculo considerando todos os registros da tabela navegada. Pressionemos F5. E vemos que não serão realizadas mudanças físicas na base de dados. GeneXus somente gerará alguns programas e o Developer Menu será executado novamente. Vamos executar a transação Product Type. Se colocamos o código de tipo de produto 1, vemos que automaticamente nos trouxe a quantidade de produtos que estão nessa categoria. Vamos colocar o 2. E vemos que nos trouxe que tem 2 produtos da categoria remédios. Se desejar, pode adicionar mais produtos com a finalidade de verificar para cada tipo de produto que a quantidade de produtos desse tipo é sempre calculada no momento. Acabamos de ver como controlar o comportamento de nossa aplicação. No próximo vídeo, vamos falar sobre o uso de padrões para potencializar ainda mais nossa aplicação.